Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, prosseguindo com a nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do quarto trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista, é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. E agora nós alcançamos também a lição de número 6, essa lição de número 6, que traz o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Nessa lição, falando sobre as missões transculturais, pregando aos povos, e aqui nós estamos aprendendo, essas três incumbências, que é orando, contribuindo e também indo fazer a obra. É que o texto dessa lição se encontra em Isaías capítulo 6, versículo 8, e está escrito assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem ardi por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Na verdade prática, diz aqui o comentarista, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, contribuir com essa obra. Então todos temos algo a fazer nessa obra missionária. Qual que é o propósito dessa lição de número 6? O propósito dessa lição é que cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos, em uma modalidade da obra missionária. Nós já falamos que as modalidades, vamos repetir de novo: uma, orar, ou contribuir, ou ir. São essas três modalidades, vocês escolhem um e não pode ficar de fora. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. Então, se você é igreja, nós temos que ir pregar para toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o reino no mundo. Até porque os anjos queriam fazer essa obra, então ficou para mim e para você. Os versículos chave para a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, mas que você pode estar lendo na sala de aula com seus alunos. Que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. Na introdução diz aqui, há várias formas de fazer missões hoje: orando, contribuindo ou indo. No reino de Deus, cada pessoa tem o seu contexto de sua particularidade. Qual que você se identifica mais? Nós vemos aqui na introdução, diz aqui o comentarista: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15, Mateus capítulo 28, versículo 19, Atos 1, 8. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostra que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Então essa é a prioridade. Quando você vir para Cristo, já sabe qual é a prioridade: de evangelizar o mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige três ações distintas: orar, contribuir e ir. Exercer o chamado. Assim estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. O primeiro tópico, orando pela causa de missões. Primeiro subtópico, a importância da oração na obra missionária. É muito importante. O apóstolo Paulo, todos os homens de Deus ali, os apóstolos, quando iam sair, ele era orando. Embora considerando um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações nas igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Segundo subtópico, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Colossenses 4, 2, 3. Então, essa oração para que Deus venha abrindo as portas para o Evangelho. Terceiro subtópico, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, as orações faz com que também desperta a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo
de crente fazer algo no sentido de levar salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Veja só, queridos, diz aqui, né, que um líder, uma vez, ele diz que se mais crente se pusesse de joelho em oração, mais crente se poria em pé na evangelização. Então, resumo do tópico 1. A oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Segundo tópico, contribuindo para missões. Primeiro subtópico, o sustento dos missionários. Com a base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveria ser sustentado por meio das ofertas das pessoas, Levíticos 7, 28 ao 36, número 18, versículo 8 ao 21, o apóstolo Paulo instrui os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Segundo subtópico, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Muito importante, porque quando você está juntando aqui, vai ficar aqui. Mas se você está ajudando em missões, você está contribuindo para o céu. Em Mateus capítulo 6, versículo 20, lemos: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Esse versículo está revelando quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu é Deus e o tesouro da terra é Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários seja reconhecido na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes da cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Filipenses 1,5. Terceiro subtópico, contribuir para missões é um privilégio, querido. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira bíblica estão chegando aos lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Filipenses 4, do 14 ao 20. Resumo do tópico 2. Quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está juntando tesouro no céu. Então, ajunte tesouro no céu. Terceiro tópico, a chamada para ir. Então, cada um tem a sua missão e Deus chama também para ir. Primeiro subtópico, Deus quer usar cada crente, Deus quer usar eu, Deus quer usar você. Então, cada um tem a sua missão na obra do Senhor. Segundo subtópico, a chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto adorava. Isaías 6, 8 e 9. O profeta Jeremias recebeu a sua chamada antes de seu nascimento. Jeremias 1, 5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive, Jonas 1, 2. E o Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. A maioria deles era pescador. Mateus 4, 18 e 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Olha só. E aqui, Atos 9, do 19 ao 31. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Terceiro subtópico, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Mateus 5, 13 e 16.
Quarto subtópico, o perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes. Letra A. Ser escolhido por Deus. Atos 9:15. Letra B. Não ser neófitos. Olha só. Então, ser conhecedor da palavra. 1 Timóteo 3:6. Letra C. Cheio do Espírito Santo. Atos 1:8. D. Reconhecido pela igreja. Atos 1:21. E. Ser aprovado nas tarefas locais. F. Estar preparado espiritual, intelectual, psicológico e transculturalmente. Entender que você vai para outras terras. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, tem que ser dependente de Deus. 2 Coríntios 12:7. Sendo dependente de Deus e também está perseverando nele. 2 Timóteo 4:12. Resumo do tópico 3. Por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo, na obra missionária. Então, querido, finalizando aqui a lição de número 6, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, também compartilhar o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal para todas as vezes que nós fazemos um vídeo chegar de antemão para você. Essa aqui também é uma obra missionária. Quando você compartilha, você está fazendo também esse vídeo aqui do Senhor. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o seu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor sobre te levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.